Programa Fé Perfeita. Nós agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade que Ele nos concede. Estamos de volta apresentando Fé Perfeita. Nós queremos hoje tomar, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, uma escritura que fala sobre o aparecimento misterioso de um profeta chamado Elias. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Se você notar, nós encontramos aqui o aparecimento de Elias sem que se identifique quem são seus pais. Se você nota, a Bíblia faz questão de relacionar o profeta e o nome dos seus pais. A Bíblia não relata quem foram os pais de Elias. Disse apenas que ele era um dos moradores de Gileade. Ele aparece misteriosamente. E também o seu desaparecimento, a sua saída da terra, é uma saída misteriosa, porque ele é levado ao céu vivo, sem provar a morte, num redemoinho de um carro de fogo. Irmão e amigo, eu gostaria que você prestasse atenção o efeito, a evidência, o poder que existe na palavra de Deus. Olha só, veio a palavra do Senhor a Elias. Esta escritura é uma escritura que se repete em todos os profetas. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, e veio a palavra do Senhor a Isaías, e veio a palavra do Senhor a Amós. Sempre a palavra vai ao profeta. Deus não é responsável por nada que um homem diga que ele não tenha dito. Deus é responsável apenas por sua palavra. Portanto, a palavra de um padre, de um pastor, ou sua ou minha, seja lá de quem for, Deus só é responsável por aquilo que ele fala. Há uma coisa que nas Escrituras está muito claro, desde o Gênesis até o Apocalipse. No Gênesis, Deus disse assim: o dia que você comer deste fruto proibido, ou seja, desobedecer a minha palavra, certamente este é um dia em que você vai morrer. Esta foi a palavra do Senhor dirigida a Adão no princípio. Adão comeu o fruto proibido e você sabe que tudo que nós temos de perversão, de crime, de morte, de doenças, de velhice, de tristezas, de lágrimas, é produto dessa desobediência da palavra do Senhor. No meio da Bíblia, Jesus é tentado pelo diabo e ele responde a Satanás que o homem não vive apenas de pão, mas de cada palavra ou de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então veja que no início Deus está dizendo que vela sobre a sua palavra, que o dia que o homem desobedecesse ele morreria. No meio da Bíblia, Jesus volta a repetir que o homem deve e viverá por toda a palavra de Deus, e lá no Apocalipse há uma afirmação de que se alguém tirar ou alguém acrescentar, seria tirado a oportunidade da vida eterna e seria acrescentado as pragas que estão escritas aqui neste livro de profecias.
O que eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores aqui nesta nossa meditação de hoje é que poucas são as pessoas que realmente acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que, lendo a Bíblia, professando que ela é a palavra, mas estão passando por cima daquilo que está escrito e confiados nas interpretações de teólogos, de doutores, em que o apóstolo São Paulo afirma que seriam amontoados, porque o povo amontoaria estes doutores que falaria apenas o que lhes agrada ouvir, não falariam a palavra, porque a palavra vem para exortar, para edificar e para corrigir, e a palavra é enviada para a cura, para a libertação da alma das pessoas, não apenas do corpo. E o que poucas pessoas atentam é por ficar com a palavra. Eu me pergunto muitas vezes qual é a parte da palavra em que o povo está crendo. Somente naquelas que proferem as bênçãos? Se você notar aqui na Bíblia, toda a bênção de Deus, ela é condicional. Se hoje ouvirdes a minha voz, se me obedecerdes, se guardardes os meus mandamentos, então tem tudo uma condição, não é apenas as pessoas acharem que Deus tem compromisso em guardar sua palavra e que eles não precisam de guardar. Deus guarda a sua palavra, mas exige que as pessoas também vivam aquilo que está estabelecido na palavra. É uma pena que as pessoas hoje, nos nossos dias, não creem mais na Bíblia, e a Bíblia, para muitos, é apenas um livro que contém palavras de Deus. Ela não é a palavra de Deus, a verdade absoluta para qualquer assunto. No entanto, todos nós sabemos que todo homem é uma mentira, é um engano, e que a palavra passará céu e terra e ela permanecerá para sempre. Já notou você que o cristianismo, hoje nos nossos dias, não se importa mais com a Bíblia? Eu vejo as pessoas querendo justificar a sua maneira de crer, a sua fé, e você vai buscar o fundamento, você vai ver, talvez em algumas emoções. A maioria do cristianismo de hoje está edificado em cima de experiências extras bíblicas ou experiência extra bíblica. Estão apenas assim, eu tive uma experiência, eu vou contar para você o que aconteceu comigo há muitos anos atrás, estando numa livraria, me encontrei com uma senhora que se intitulava pregadora do Evangelho, e ela veio a mim e disse, o senhor é que é o pastor César? Eu disse, sim, sou eu. Ela disse, o senhor anda dizendo por aí que mulher não pode pregar? Eu disse, não, deve estar havendo algum engano. Eu apenas citei o que a Bíblia falou sobre este assunto. E aí então mostrei para aquela senhora que no Velho Testamento Deus nunca chamou uma mulher para ser sacerdotisa. No Velho Testamento você tem Esther, que era uma rainha, você tem Débora, que era uma juíza, uma profetisa, mas uma sacerdotisa você não encontra. Deus nunca chamou uma mulher para exercer o sacerdócio, nem para montar, nem para desmontar o tabernáculo. Eram homens escolhidos da casa de Levi. No Novo Testamento, o Senhor Jesus veio e escolheu 70 discípulos e 12 apóstolos. Também não havia nenhuma mulher para pregar. Quando Jesus ressuscitou e enviou os apóstolos para pregar o tão famoso ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ele não mandou uma mulher. Ele encontrou com 11, Judas havia morrido, eram 12, mas agora morreu Judas, suicidado. Então ele encontrou 11 e disse, ide. Não havia mulher ali
para que Jesus a enviasse a pregar o Evangelho. Quando você vem para o apóstolo São Paulo, que se converte depois de Cristo, e Pedro, você os encontra dizendo, normatizando esta situação e dizendo: não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade, mas que esteja calada na igreja, porque é indecente uma mulher falar na igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 34 ao 37. Então, citei para elas estas escrituras e finalizei dizendo: Pedro disse que uma mulher que tem marido descrente deveria ganhar o marido não por palavras, mas pelo testemunho. E por último, citei Apocalipse capítulo 4, no céu, depois que tudo termina na terra, vai haver um trono, 24 tronos ao redor do trono, com 24 anciãos. Não havia mulher nenhuma, nem no céu e nem aqui na terra, envolvido no ministério da palavra. Quero só afirmar isso para você. Aquela senhora, então, depois de ter explicado para ela, ela disse: mas Deus me mandou pregar o Evangelho. Veja, ela estava baseando-se em uma experiência que ela disse que tinha tido com Deus e que Deus comissionou ela a pregar o Evangelho. Sabe o que eu fiz? Eu não discuto fé. Eu disse: a senhora está diante da Bíblia errado. Se a senhora quer continuar dizendo que é Deus, então continue, mantenha a sua experiência, porém Deus não se contradiz com a sua palavra. Isto é só para dizer a você, porque meu tempo já terminou, que as pessoas não creem na Bíblia. Elas ficam com a sua experiência, ainda que ela seja contrária à palavra. Termino dizendo: tudo que é contrário à palavra é falso, é um espírito enganador. Vamos orar, porque meu tempo acabou. Nosso Deus e Pai, ajude as pessoas a compreender a Tua palavra, permanecer na palavra. E oro que o Senhor as abençoe, ajude, cure, liberte, entre dos lares e transforme e mude as situações. Sei que o Senhor é Deus e que vela sobre sua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Programa Fé Perfeita.